Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro Gemalp Convida. Como já é de praxe, nós do Gemalp convidamos pessoas de vários lugares para participar da nossa plateia, todas as vezes. Dessa vez, foram convidadas pessoas de vários lugares como Chile, Síria, Haiti, Venezuela, Contagem, Belo Horizonte, Piracema, Campinas, Portugal, Togo, França, México, Buenos Aires, Colômbia, Araraquara, Nicarágua, Brasília, Cuba, Rio de Janeiro, Áustria, Campo Grande, Líbia, São Bernardo do Campo, dentre vários outros lugares, esses para citar só alguns. Todas as vezes que fazemos esse programa, a gente manda convite para pessoas do mundo inteiro, buscando diversificar ao máximo a nossa plateia. Tá? Lembrando sempre que essa conversa vai estar gravada e vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, Gemalp Migrações. Procurem lá o nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho para poder receber as atualizações, tá? E também estamos no Instagram, @Gemalp Migrações, procura a gente lá também e passa a seguir a gente para você receber as informações e os calendários dos nossos eventos. Criado em agosto de 2018, o Grupo de Estudos Migratórios, Acolhimento, Linguagens e Políticas, Gemalp, tem investigado aspectos da questão migratória, seus sentidos, efeitos e significados, a partir da tríade acolhimento, linguagens e políticas. Interessa-nos investigar o quadro migratório sob o ponto de vista das subjetividades e do devir social, e por isso, nossa pesquisa está centrada nas linguagens e relacionada a outros campos, outros saberes do campo das ciências humanas. Os pesquisadores que constituem o grupo, com formação em diversas áreas do conhecimento, atuam e atuaram em projetos de português, língua de acolhimento, PLAC, em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, além de outros projetos que envolvem as migrações em contexto europeu, principalmente em Portugal, no México e também na Argentina. Vale ressaltar que o grupo é formado tanto por migrantes nacionais e internacionais, como por brasileiros e brasileiros que já foram ou são ou estão migrantes nesse momento. Uma das propostas do Gemalp é o Gemalp Convida, uma série de conversas sobre migrações com especialistas, migrantes e que tem por objetivo compartilhar experiências e conhecimentos sobre o tema. Nessa terceira edição, cujo tema é Espaço Geográfico e Milton Santos, um olhar sobre as migrações, contaremos com a ilustre presença da doutora Maite Bertolo. Doutora Maite Bertolo é geógrafa, professora, pesquisadora, graduada pela Unicamp em 2009, tendo concluído seu mestrado em 2013 pela USP, seu doutorado também pela USP em 2019 e atualmente em processo de pós-doutorado pela Unicamp. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante, quero reforçar que teremos tempo no final para as perguntas dos participantes da plateia, então, e também é importante que vocês, ao fazerem suas perguntas, sejam bastante objetivos para otimizarmos o tempo, né? O chat está aí para que vocês possam interagir, mandem suas perguntas, apresentem-se, interajam aí no chat, tá? E não se esqueçam de prestar atenção para a lista de presença que vai passar aí no chat, no meio, no final da palestra, ok? Doutora Maite, muitíssimo boa noite, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, querido Marcelos, boa noite, queridas e queridos aqui, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui entre amigos, né, e amigos de amigos que também são amigos, né, que estão desenvolvendo esse trabalho tão interessante, urgente, que é tratar da questão da movimentação das pessoas, né, pelo planeta, e o que nós podemos estudar, compreender, vamos dizer, transformar, né, esse mundo de forma a acolher essas pessoas que estão fluindo, né, pelo planeta Terra, desde quando o Homo sapiens é Homo sapiens, então, né, como a gente já conversou bastante, então é uma honra, um prazer estar aqui, falar um pouco de geografia, né, trocar ideia com vocês. Eu acho que é um tema que, de certa forma, né, nos nossos vamos dizer, âmbitos de pesquisa, nas nossas vidas, a gente conhece, já foi, ou será um dia um estrangeiro numa terra diferente da nossa, né? Então, eu acho que é um tema que
toca a todos nós, toca todas as ciências, principalmente as ciências humanas, e é cada vez mais necessário a gente compreender esses movimentos, desmistificar esses movimentos e trazer alternativas e perspectivas mais solidárias em relação aos migrantes do mundo, e, claro, né, principalmente os migrantes pobres, né, a classe trabalhadora pobre do mundo que se desloca, que não é aceita e que sofre muitas, vamos dizer assim, muitas violências por buscar um lugar onde ela queira morar, né, e o que a gente sempre fala, ninguém é ilegal, então eu acho que por isso mesmo, né, por essa nossa visão mesmo do movimento das pessoas no mundo, é tão interessante e importante a gente estar junto aqui discutindo, pensando em alternativas, acolhendo essas pessoas, enfim, né, compreendendo, né, o que é no século XXI esses movimentos populacionais pelo mundo. É isso, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu, né, para a gente poder conversar de uma forma um pouco mais organizada, eu fiz uma apresentação também simples, né, para a gente falar sobre os pontos, né, que eu vim trazer aqui em relação à geografia, né, a ciência, a geografia, o espaço geográfico, que eu acho que todo mundo aqui ou estuda, ou já estudou geografia, e sempre foi, né, um ponto, assim, interessante de pensar, né, a sociedade através do espaço, e o Milton Santos, né, que foi, e é ainda, né, um grande geógrafo brasileiro, um grande geógrafo latino-americano, um geógrafo que viu, né, e estudou a geografia por um viés do terceiro mundo, né, por isso que ele é tão importante, e eu trago aqui para vocês, para a gente pensar as migrações vistas por nós, né, vamos dizer assim, desse lado, vamos dizer assim, da divisão territorial do trabalho, né, de onde a gente vê a partir daqui do Brasil. Então, eu vou fazer... Então, né, a gente vai falar sobre espaço geográfico, Milton Santos, né, esse olhar sobre as migrações, esse olhar espacial. Não sei se vocês estão vendo? Estão vendo aqui certinho, né? Sim, estou vendo a apresentação. Tá. Então, para começar, né, eu vou trazer, para a gente começar a falar sobre esse tema, né, falar um pouco dessa primeira fala aqui dele, né, de uma frase que eu acho bem interessante, que ele fala, né, o mundo, conjunto de possibilidades, está contemporaneamente marcado pela aceleração em momentos culminantes na história, como se abrigassem forças concentradas, explodindo para criar o novo, né, ou seja, Milton Santos, ele sempre vem com essa ideia do novo, das possibilidades, e como, né, também a gente já acabou conversando uma vez, eu e o Eric, em relação à diferença, né, de olhar sobre o mundo e possibilidades, de um olhar um pouco mais, vamos dizer, esperançoso, né, pensando nessas possibilidades, e de olhares que não têm esse viés, né, então, esse aqui, para a gente entender, né, um pouco essa forma de pensar do Milton Santos, né, então aqui eu dividi em 3 principais pontos, para falar um pouco, né, do Milton Santos e as ideias deles, né, e conceito dele sobre a geografia, né, o espaço geográfico e as migrações, e depois as pesquisas que eu fiz e a convergência com as migrações, né, vou falar então um pouco do SUS e também da rede de comunicações, né, por meio do smartphone e também a relação com os imigrantes, né, aqui também coloquei esse mapa que acho que vocês já conhecem, né, ou já viram em algo ligado à história, à geografia, né, às ciências sociais. Esse mapa, ele é mais conhecido nessa área, e ele fala, né, aqui pelo que a gente vê, esse mapa que está, vamos dizer assim, entre aspas, de ponta cabeça, que é uma proposta do Joaquim Torres Garcia, né, que ele propõe uma escola do Sul, né, ele propõe uma visão mais horizontal entre os países do chamado Sul Global, né, então, principalmente aqui, trazendo uma outra forma de ver a América Latina e as suas relações. Então, deixei aqui para você, a gente pode depois conversar. Eu não sei se tiver perguntas, se vocês
falam, abrem o microfone, acho que é no chat, né? No chat, ou o pessoal no final vai ter um momento para poder responder as perguntas. Ah, legal. Então, vou passando aqui. Aí eu fiz, né, na verdade, como eu não sabia como é que ia ser aqui o chat, eu fiz uma nuvem de palavras, né, pensei em colocar aqui para pedir para vocês entrarem num site para fazer. Ah, legal, muito bom. Perfeito, tudo a ver mesmo, né, com... Vocês estão vendo aí, né? Acho que deve ser... Vocês estão conseguindo colocar, né? Viagem, deslocamento, seleção, muito bom, que é seleção mesmo, né, de pessoas que podem ou não atravessar uma fronteira, né, solidariedade, preconceitos, muito bom. Tudo que tem a ver com essa fluidez, né, a burocracia, os muros, sem dúvidas, né, os muros, as cercas, a polícia, o exército, né, os muros, vamos dizer, tanto fixos quanto não fixos, né, exclusão, documentos, sem dúvida, documentos. O Dardo colocou aqui, Enfermidades, doenças e pestes, né? Sim, sim. Uhum. Mobilidade, né? O Eric falou, resistência. Uhum. Tudo que tem a ver com isso, né? Ou seja, o espaço, as pessoas se deslocando, as suas questões também, né? Com aqui Forças Armadas, medos, né? Acho que luta, muito legal isso. Resistência, né? As redes de solidariedade que, com certeza, né? Vocês que trabalham mais, vamos dizer, de uma forma mais próxima, né? Dos migrantes percebem isso, né? Não pertencimento. Sim, tudo a ver. Né? Vocês já conhecem muito bem, né? Já sabem muito bem. Isso aqui é mais para a gente ver, né? Como que todas essas palavras, esses sentimentos, esses termos, eles são muito ligados com a geografia também, né? Então a geografia oferece, né? E de acordo com o Milton Santos aqui com os conceitos dele, oferece ferramentas para compreender esses deslocamentos, né? De uma forma síncrona, né, porque são vários deslocamentos ao mesmo tempo para vários lugares, né, e todas as problemáticas ligadas a isso e como propor uma outra forma de olhar esses deslocamentos, né, receber esses migrantes, né, acolher, enfim, de diversas formas, né, que eu também estou vendo que apareceu língua, né, com certeza algo que tem muito a ver com esse processo, oportunidades, muito legal, ficou legal aqui, né, para a gente ver toda essa nuvem de palavras que a gente para e pensa e sente quando analisa mais de perto, ou mesmo ainda que academicamente, esse processo das migrações. Legal, eu vou dar um print aqui na tela, depois até posso passar para vocês, não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa. Vou dar um printzinho aqui, depois passo aí para vocês. Obrigada. Muito legal. Vou voltar aqui na apresentação. Aqui, pronto. Então, todos os termos que vocês colocaram aqui, né, os sentimentos e o que vocês já conhecem sobre migrações, que também bastante ligados, a gente vai ver durante aqui a apresentação, a geografia, partem principalmente aqui das ideias do conceito do Milton Santos, né? Então, são conceitos e ideias muito atuais, são ferramentas que eu utilizo até hoje, né, como geógrafa, tanto nas minhas pesquisas, nas aulas, né, para compreender esse objeto da geografia que muita gente, às vezes, não compreende, né, por um problema de formação, enfim,
e o Milton Santos traz ferramentas muito úteis e aplicáveis para se entender essas dinâmicas, né, por uma lente, vamos chamar assim, espacial. Então, o Milton Santos, ele nasceu na Bahia, em Brotas de Macaúbas, né, uma cidade pequena na região ali de Salvador, e ele desenvolveu muitos conceitos, livros, né, e análises sobre a sociedade, partindo do espaço, né, uma análise do espaço, e também a partir do terceiro mundo, né, sobre vários temas como globalização, urbanização, fluxo de pessoas, bens, capitais, né, com uma visão crítica. Ganhou o Nobel de Geografia, né, na década de 90, né, o único brasileiro a conquistar esse prêmio, né, e o primeiro geógrafo fora desse mundo anglo-saxão. Então a gente vê realmente como, né, foi uma pessoa importante, não por isso, né, mas por realmente ter passado por várias fronteiras, né, como a gente viu aqui no Nuvem de Palavras. Então, recebeu também um prêmio Jabuti pelo livro dele, né, um dos livros mais assim conhecidos, que é A Natureza do Espaço. Foi professor da USP, foi professor em várias universidades na África, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, e bem conhecido, né, inclusive com muitas relações acadêmicas e pessoais também com a Argentina, né, a Universidade de Buenos Aires também. Muitos professores vieram para o Brasil e muitos professores brasileiros foram para a Universidade de Buenos Aires e trocaram muitas informações, muitas pesquisas muito ricas, né, e professoras e professores muito importantes da USP hoje, que são argentinos. Então isso também, o Milton Santos promoveu essa ligação mais horizontal, né, com os países, vamos chamar assim, do Sul. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, ele trouxe, né, essa visão mais do materialismo histórico, né, um método de interpretação espacial ligado também ao marxismo, né, como a gente pode ver em algumas teorias dele, né, ele propôs geografia crítica, que é uma visão mais crítica para observar esses fenômenos sociais no tempo e espaço, né. Então, ele também traz, né, como eu falei agora há pouco, uma visão e pesquisas e conceitos para entender essas transformações do período, vamos dizer assim, dos últimos décadas, né, ou anos do século XX, o começo do século XXI, né, e aborda várias questões, né, do uso dos recursos naturais, degradação ambiental, as desigualdades, a geopolítica, né, os fixos, os fluxos, que são esses fluxos, principalmente que a gente vai falar agora de migrações, né, as transformações da sociedade urbana e industrial, a diversidade cultural, as geotecnologias, e o papel ativo dos geógrafos no planejamento territorial, na cartografia, e principalmente voltados, né, para uma teoria e para uma visão para o terceiro mundo. Então, acho que isso é algo muito importante, né, para todos nós brasileiros, né, geógrafos das ciências sociais, ou não geógrafos, ou também não pesquisadores, que tenham outras profissões, mas saber que, né, tem vamos dizer, uma teoria de um brasileiro na geografia e que é reconhecido mundialmente, né, porque realmente é de uma forma, assim, tão aplicável, né, e tão nova, principalmente no momento em que muitas das teorias, né, e teóricos mais, vamos dizer, valorizados eram os europeus, né, ou os estadunidenses. Então, aqui, mais uma vez, Milton Santos fala, né, nessa frase aqui, o modelo cívico brasileiro é herdado da escravidão, tanto o modelo cívico-cultural como o cívico-político. A escravidão marcou o território, marcou os espíritos e marca ainda hoje as relações sociais desse país, mas é também um modelo cívico subordinado à economia, uma das desgraças desse país. Então, ele escreveu isso na década de 90, né, na época que o neoliberalismo, vamos dizer, né, na sua versão antes dessa que a gente está vivendo, assolava o país. Ele vai falar bastante da questão dos direitos humanos, dos direitos do consumidor, e desse modelo cívico subordinado à economia, que também tem bastante a ver com os migrantes, né. Então, as obras, né, do Milton Santos, ele sempre traz essa, como eu falei no comecinho, essa lente espacial. Então, a gente pode, pela história, ver, né, os fenômenos por uma
lente, vamos chamar assim, temporal, né, por meio dos períodos de tempo, e no caso ele vai trazer o espaço, então observar o espaço como, ele chama aqui um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de ações, né, o que é isso, né, ou seja, são os objetos que a gente vê no espaço, as infraestruturas, as pessoas, né, tudo que a gente vê que é material, né, e também o imaterial, que são as ações, né, as ações que a gente pode falar das normas, das leis, as políticas, né, as ações tanto físicas mesmo, né, de transformação, por exemplo, de uma cidade, né, essas ações, elas estão intimamente ligadas com os objetos, então é isso que a gente vê no espaço, objetos e ações em movimento, né, pessoas, né, em movimento, então isso também é uma coisa que ele traz de uma forma bem interessante, né, e como é que esses objetos que a gente fala assim, fica meio, assim, imaterial, né, a gente começa a falar, fica uma coisa meio etérea, mas esses objetos, então, são, como eu falei agora há pouco, né, as estradas de ferro, as estradas de rodagem, as hidrelétricas, os portos, as fazendas, as cidades, as antenas de comunicação, os laboratórios, as casas, né, os bairros, enfim. E para observar essa modificação espacial, ele também usa muito ele traz, né, a importância das técnicas para como instrumentos que transformam espaço geográfico. Então, as técnicas, as tecnologias, né? Então, a gente tem as tecnologias da comunicação, as tecnologias ligadas à medicina, as tecnologias para um objetivo militar, enfim, né? E isso também uma forma de transformar o espaço. Porque a sociedade, além de ser, né, de ter a sua história, ela também tem a sua espacialidade, ela também é espaço, né? E o espaço, então, é uma instância social, assim como a economia, assim como a política, enfim, o espaço também é algo que a gente tem que observar, né? Que é, vamos dizer, uma instância que diz muito sobre a sociedade. E aí, agora, né, realmente é um desafio, porque sei que todo mundo aqui conhece bastante esse tema das migrações, eu não quis nem repetir, né, mas tentar trazer essa visão aqui do espaço geográfico, claro que eu falei bem sucintamente, para também não ficar falando muito aqui, mas fazer, né, essa ligação com os conceitos do Milton Santos e as migrações, né, como compreender a mobilidade de pessoas no planeta, né, nesse período da história. Então, a primeira questão que o Milton Santos traz, né, eu fiz aqui um panorama geral para poder ligar essa questão mais aplicada mesmo do panorama da migração atualmente, né, então a gente vê que é um desafio para ciências sociais e geografia, como eu falei aqui no comecinho, e nesse período que o Milton Santos chama de técnico-científico e informacional que nós vivemos, né, que é um período da técnica, né, todos nós utilizamos tecnologias, cientificamente também com uma aceleração nos desenvolvimentos científicos, né, só um parênteses, a gente teve aí o desenvolvimento de uma vacina, né, para a Covid num tempo muito mais rápido do que as vacinas anteriores, claro que já tinha muita pesquisa em relação a essa vacina, mas enfim, cientificamente também a aceleração do desenvolvimento é muito grande, obviamente, né, que ligada às corporações, sem dúvidas, e informacional, da informação que permeia toda a nossa vida, né, e permeia todas as escalas das sociedades, né, da maior parte das sociedades no planeta. Então, a gente vê cada vez mais, né, de informações que chegam para a gente, de acontecimentos cada vez mais simultâneos, né, entre os lugares. Então, a gente consegue ver, puxa, né, uma migração que acontece por exemplo, uma população específica que está acontecendo agora, analisando do Brasil, estão acontecendo vários outros movimentos migratórios de vários outros grupos pelo planeta todo, né? Então, a gente vê que esse fluxo de deslocamento, ele acontece em vários lugares ao mesmo tempo, né? Dando, então, essa visão do espaço sempre em movimento, né? Sempre em transformação. Eu vou pegar aqui só, eu vou sair só um minutinho aqui, porque eu quero mostrar esse mapa, que é exatamente
só abrir aqui o site, só para não ficar muito... Para não passar para vocês, a gente ver juntos, que é... Deixa eu abrir aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver o... Acho que sim, né? É um site bem interessante que mostra, né, as migrações de 2010 a 2015 pelo mundo, né? Então a gente pode ver aqui, se eu colocar o mouse, a rede de imigração nos Estados Unidos gira em torno de 3 milhões de pessoas, né? Se eu for aqui para o México, né, a gente vê que tem vários pontos. Se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu ver se vai... No Brasil, né, 102.123 pessoas, né? Então aqui é nesse período de 2010 a 2015 que a gente consegue ver, então, exatamente isso, né? Pelo espaço, esse movimento ocorrendo simultaneamente e incessantemente, né? No caso aqui da Rússia, né? 307 mil pessoas. Se a gente for ver, como a gente colocou aqui no Brasil, nossa querida Argentina aqui, 267.327 pessoas. Então, esse mapa é bem interessante porque a gente vê realmente, né, esse movimento migratório ocorrendo no mundo todo. Eu deixei na apresentação o link para vocês, às vezes é legal usar, né, apresentação, assim, em aula, né, a gente pode ver aqui outros casos, né, esses casos aqui, como na China, né, que tem aqui, no caso aqui, eu já tirei da apresentação, mas o vermelho são de migrantes que estão saindo e azul, migrantes chegando, né? Então, a gente vê aqui na China 835.388 migrantes saindo nesse período, né? Bem interessante. Aqui a gente tem mais a Europa, a gente vê também, né? Olha a rede bem articulada aqui, né? Desses fluxos de migrantes para a Europa, de migrantes passando aqui o Atlântico, passando o Pacífico, aqui também, né? A gente vê, então, realmente a complexidade desse movimento que a gente tenta entender cada um aí por uma ciência, né? Então, fica aqui, eu acho que é um mapa que dá essa dimensão de movimento. Então, vou voltar aqui eu dei um print, né, para colocar na apresentação. Mas vou voltar aqui. Então, é isso, né, como a gente viu, os círculos azuis, a migração, né, de entradas e, no caso, as vermelhas são da migração negativa, né, ou seja, das pessoas saindo desse lugar. E cada ponto amarelo representa 1.000 pessoas, então, para a gente ver realmente, né, a magnitude desse grande movimento. Né? Então, o que a gente percebe também por meio desse mapa e do que a gente conhece das migrações, né? Então, de acordo com o Milton Santos, há uma aceleração global, cada vez maior, a gente sente nas nossas vidas, a gente sente que a gente faz mais coisas num tempo muito menor, a gente tem muito mais informação num tempo menor ainda, né? Então, você acorda, os 5 primeiros minutos, e você quer encontrar informação, você vai saber do mundo todo, né? Eu não coloquei aqui, mas é também um conceito, né, do Milton Santos, que é a cognoscibilidade planetária, ou seja, o mundo todo sabendo do mundo todo, né? E claro que esse ritmo acelerado também impacta nesse deslocamento, né, de pessoas, de ideias, e transforma por isso também não só a história, mas o espaço. Novas dinâmicas aí também ligadas às relações sociais e, como a gente viu, né, acho que esse mapa ele foi bem elucidativo de acelerações, né, de imigrações que acabam transformando o espaço, né, num curto espaço de tempo. A gente vê que teve várias crises, né, migratórias e tanto de pessoas que se deslocaram num curto espaço de tempo, né. Então aqui, só para voltar um pouquinho, né, na década de 60, até a década de 60, na verdade, os estudos, né, principalmente que
ligados à geografia, tinha uma ideia de migração, do deslocamento muito mais, vamos dizer, engessado, né? Então, o espaço abrigava aí, né, esses movimentos espaciais dos corpos, né? Então, a razão de ser é muito difuso e desconhecido. Até também sobre o século XIX, né, que tem um pouco mais de bibliografia, geralmente essa visão era sempre do migrante que conhecia só o rumo, ou seja, né, aquela família, aquelas pessoas pegavam esse barco, iam só até o Brasil, mas não sabiam o destino muitas vezes, né, para qual fazenda essa pessoa iria, né? Então, só para a gente ver que, claro, que tem muito mais migrações, mas a bibliografia mais, assim, numerosa é sobre isso, né? O migrante sabia seu rumo, mas não sabia o destino exato, né? Ainda que já existisse uma migração em massa muito grande, né? Já havia também um interesse dessa classe trabalhadora em movimento, né, estar num lugar com a sua família, enfim, né, ter aí um lugar para viver fora da sua terra natal. Então, hoje, né, já é bem diferente esse panorama, as demandas dos migrantes são outras, a gente tem outras variáveis, como a informação e a comunicação, que esses migrantes também têm acesso, eu não vou nem qualificar aqui, né, não tem exatamente, não é que tem um ótimo acesso, mas enfim, são outras ferramentas, né, as técnicas, as tecnologias, como Milton Santos coloca bastante nos seus conceitos, e ele também sugere duas ordens, né, quando a gente pensa na migração, então da razão global e a razão local, dessa questão sempre interescalar, da escala global, né, a escala regional, nacional e do local. Então, do global, ele diz, né, que as ações, então, são as normas, né, de uso dos sistemas localizados de objetos do território, né, ou seja, as leis, né, o que tudo é muito normado, todas, né, os movimentos, as entradas, as fronteiras, elas são muito, vamos dizer, normatizadas, né, então a entrada de um território para outro tem essa razão global, e a razão local, que é o lugar, né, onde se dá o mundo, o cotidiano e a possibilidade do informal, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, tanto dos lugares por onde passam esses migrantes, né, de onde eles vêm e onde eles se estabelecem, né, e essas duas razões, claro, se superpõem, se confrontam, né, exatamente quando a gente vê, e que vocês colocaram, que eu achei bem interessante, que são as burocracias, né, os muros para esses migrantes poderem se estabelecer. E aí também, dentro disso, que eu acho que é bem interessante, que deve conversar bastante com as pesquisas de muitos de vocês, são né, para onde esses migrantes vão, que geralmente são movimentos, né, migratórios, para o que o Milton Santos chama de lugares mundiais, né, que são as metrópoles globais, que são as metrópoles que vão abrigar, vamos dizer assim, esses migrantes, essa classe trabalhadora que se desloca. Então, são lugares, né, as metrópoles, lugares mundiais, do informal, da produção flexível, da violência, da clandestinidade, também das redes de apoio, das redes de solidariedade, né, ele dá também alguns exemplos, claro que são outras cidades também, São Paulo, né, eu acho que muitos, conversando também bastante com o Eric sobre a pesquisa dele, né, em relação a São Paulo, do grande fluxo de imigrantes de vários lugares, né, que tentam se estabelecer aqui, e cidades também dos Estados Unidos, cidades, né, da França, da Inglaterra, e que são os lugares, né, ou que são chamados nichos migratórios internacionais, ou seja, né, esses espaços são os espaços da convergência, com certeza aquele mapa que a gente viu ali dos fluxos, aquele grande fluxo, ele vai principalmente para as cidades, né, para as metrópoles globais, onde esses imigrantes conseguem encontrar possibilidades de se estabelecer, né, então, mais uma vez, né, esse tipo de migração hoje, então, são as migrações, vamos dizer, diferente desses no início do século XX, são migrações, vamos chamar assim, né, clandestinas, não são difusas, são muitas vezes invisíveis em termos de
acolhimento, né? E essas pessoas que migram, né? Essas pessoas pobres são o que o Milton Santos também fala dos homens lentos, né? Que são, vamos dizer, não, que são forçados ou são colocados aí a obedecerem, né? Essa aceleração, mas não conseguem, né? Não são aceitos, mas ao mesmo tempo eles conseguem dominar o lugar, né? O espaço, ou seja, eles conseguem sobreviver nesses lugares mundiais que são as metrópoles, onde tudo se junta, né? E a gente vê cada vez mais essa migração internacional resultante, né, de crises dos países, né, e que resultam também em grandes deslocamentos de refugiados, né, em todos os continentes, e também um tipo de intolerância e um controle muito rigoroso, como a gente pode ver nos campos de concentração modernos, né, dos Estados Unidos, que a gente vê onde estão aí, inclusive crianças, né, presas no território estadunidense. E aqui, né, quais são os nossos desafios, então, né, que é relacionar essas novas territorialidades, né, essas temporalidades desses migrantes, né, como compreender e apoiar, né, essas pessoas que buscam vistos, muitas vezes que são sonegados, né, pelo controle migratório, e a gente vê que realmente as normas e as leis são muito rígidas em relação a isso, né, e claro, muito ligado ao que ele chama, né, de mais-valia global, que a gente pode chamar do imperialismo, do próprio sistema capitalista e da competitividade, né, aqui é só um mapinha para a gente ver em 2017, solicitações de refúgio em 2017, né, a gente vê no Brasil aqui, muitos, né, que estão vindo do Afeganistão, da Síria, e é realmente, né, um contingente muito, muito grande. Enfim, gente, aqui eu vou finalizar para já falar das pesquisas, né, então, a gente vê que cada vez mais existe essa, vamos dizer assim, a hegemonia, né, e o império da fluidez global, selecionando quem pode se deslocar e para onde, né, juntamente com a competitividade, né, entre os lugares, enfim, e voltando lá no comecinho, né, daquela frase que eu coloquei do Milton Santos, o mundo é um conjunto de possibilidades cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas pelos lugares, então por isso que essa razão local que a gente viu agora há pouco é tão importante, né, e onde também essa razão local vai se deparar com as normas, as leis de cada território, né, para que essas pessoas possam se deslocar e se estabelecer, né, e que a gente vê cada vez mais que tem uma grande abertura para as mercadorias, né, mas não para as pessoas pobres, né, a gente percebe que tem realmente uma seleção, né, e essa mobilidade da força de trabalho sofre cada vez mais restrições para poder se estabelecer nos lugares, né, para poder se deslocar, e que o antagonismo a essa violência, então, seria a solidariedade, né, as redes, vamos dizer, mais horizontais aí entre os migrantes, né, que se formam em vários países, e com certeza vocês que estudam esse tema conhecem bastante disso, né. E aí, nessa terceira parte aqui, para fazer essa ligação, né, de um tema tão importante e urgente, é sobre o que eu já desenvolvi de pesquisa, né, no doutorado e no mestrado. Eu vou começar aqui com o mestrado, que o título é, né, o circuito espacial produtivo da vacina no território brasileiro, pandemia influenza H1N1, que não vou falar do todo, né, senão fica muito longo, mas foi uma pesquisa que eu fiz sobre o funcionamento da produção da vacina, né, vamos dizer, do fluxo da vacina pelo mundo, como é que ela é produzida, né, as questões, vamos dizer, políticas, sociais da época, né, isso foi 2000
2010, né, que começou essa pesquisa, e aí eu peguei aqui para poder trazer para o nosso encontro alguns pontos de convergência, né, entre o tema das migrações e o que eu já pesquisei. Então, aqui, alguns pontos ligados ao acesso aos migrantes, né, estrangeiros ao SUS, né, que acho que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal, e também a vacinação e a capilarização do Sistema Único de Saúde pelo território. Então, o Sistema Único de Saúde tem, né, vamos dizer, é um sistema, né, com uma característica, como eu coloquei aqui, né, democrático, universal e equânime, e que tem aí, né, constitucionalmente, esse dever de atender, então, os povos migrantes e refugiados, né, então a gente vê também, né, que a Constituição do SUS e, vamos dizer, a sua organização também na Constituição de 88 foi bem importante, né, fruto de muitos movimentos sociais, então foi realmente uma vitória, né, para o povo brasileiro ter um sistema único de saúde capilarizado e tão importante. E a Declaração das Organizações Mundial da Saúde é também colocado que todo migrante e refugiado tem direito à saúde, né, e devendo haver políticas específicas para atender às demandas, levando as determinantes sociais, né, relacionadas ao deslocamento. Então, eu peguei aqui, depois eu deixei até no último slide as referências, né, dessa pesquisa bem interessante sobre a migração dos haitianos para o Brasil, né, principalmente na região da Amazônia, né, como é que o SUS respondeu essa demanda, e respondeu muito bem, né, claro que há problemas, porque foi um contingente muito grande, mas se não fosse o SUS, seria realmente uma tragédia humanitária, né, o que aconteceu principalmente na região norte. Então, por isso que é tão importante pesquisas como essas, né, que observam como que o SUS também consegue responder a essas demandas dos migrantes. Também tem uma série de materiais, né, esse aqui também, esses dois aqui, sobre atendimento aos migrantes, refugiados pelo SUS, e também esse outro documento aqui, que é pela Fiocruz, né, Saúde de Imigrantes e Refugiados, que é bem interessante, né, e aqui eu vou passar alguns mapas que eu fiz em relação, né, ao fluxo de importação das vacinas, né, entre 2008 e 2012, então a gente vê que o Brasil também uma importação muito grande da Europa, né, que a gente vê dos Estados Unidos, também do Canadá, da Índia também, a exportação de vacinas, que a gente vê, por isso que é tão interessante, né, muitas desses fluxos de exportação vindo para a América Latina, né, Argentina, Uruguai, Chile, e para muitos países da África, né, nessa relação horizontal também, bem interessante, que a gente pode ver nesse mapa. E a topologia desses fixos de saúde, que também são muito interessantes até para atender a demanda dos migrantes. Então, a gente vê aqui dos postos de saúde no Brasil, né, são os pontinhos aqui que vocês estão vendo, claro, muito mais concentrados, né, nas metrópoles, nas capitais, mas a gente vê também uma capilarização pelo interior do território brasileiro, aqui das unidades básicas de saúde também, bem importantes no atendimento emergencial, né, na primeira atenção à saúde. Também as topologias das unidades móveis fluviais, acho que vocês devem ter visto uma série de fotos do pessoal do SUS para vacinar a população, principalmente na Ribeirinha, então a gente vê aí no norte essas unidades móveis fluviais, e as unidades móveis terrestres também, que vão atender aqueles lugares onde não há infraestrutura, né? E aqui também um mapa que eu acho interessante para a gente ver as ONGs, principalmente ligadas à vacinação e à distribuição pelo planeta, né? Muitas ONGs também ligadas à vacinação, e com certeza são ONGs que também fazem um atendimento desses migrantes, né? Cruz Vermelha, como a gente pode ver, Médicos Sem Fronteiras, que são as mais conhecidas, né? Então, a gente vê que o SUS efetiva a saúde como direito universal no Brasil,
né, e toda essa capilarização faz com que chegue, né, esse atendimento aos migrantes. Também, né, a gente pode ver que o SUS e essas políticas do Estado estão em muitos lugares do território que não há outros atores, né, vamos chamar assim, hegemônicos, como as corporações, ou seja, lugares onde não atende a demanda de rentabilidade das corporações, então ali está o SUS, então por isso que é tão importante, né, que esse sistema continue ainda universal, né, um sistema que garante vamos dizer, a dignidade, né, e garante a saúde em lugares que, se não fosse por essa estrutura, não haveria nenhum tipo de atendimento, né, lembrando que mais de 80% da população no Brasil é atendida integralmente pelo SUS, e o SUS não é só isso, né, não é só atendimento como a gente pensa, né, dessas infraestruturas que eu mostrei nos mapas, mas por exemplo, quem precisa, né, de medicamentos mais caros para fazer transplante, para fazer cirurgias, também tem a ver com como fala isso, quando a vigilância sanitária, exatamente, vigilância sanitária. Então, o SUS é realmente uma rede muito complexa, né, de muitos agentes e que desempenham várias funções. E aqui é o mapa só para a gente ver as vacinas, né, da H1N1 aplicadas em 2010 para a unidade da federação. Lembrando que, em 3 meses, mais de 80 milhões de pessoas foram vacinadas contra H1N1 aqui no Brasil, né? E aqui, para finalizar, vou falar rapidamente aqui da tese de doutorado também, que eu tratei da capilarização das redes de informação pelo smartphone no território brasileiro, né? Desculpa que saiu aqui, acho que tá copiado aqui o smartphone 2 vezes, né? Mas é isso, a capilarização das redes de informação no território brasileiro pelo smartphone. Então, o que a gente percebe também, né? Quem trabalha mais, vamos dizer, proximamente, né, aos migrantes. Então, muitos migrantes de várias regiões têm o smartphone como principal forma de conexão, utilizando os aplicativos, né, como o mais conhecido WhatsApp, né, por meio dos seus smartphones, né, e também da conexão à internet, eles conseguem ter vínculos, né, informativos, afetivos com familiares, amigos, né, uma rede social bem conhecida é o Facebook, que tem muitas páginas de coletivos, né, que tem essas redes de solidariedade, né, como Associação de Imigrantes, grupos religiosos. Também abre possibilidade para um novo enfoque para essa cobertura dos fluxos migratórios. Então, os migrantes publicam conteúdos que retratam seu cotidiano, denunciam condições em acampamentos de refugiados. Teve um caso bem interessante em Calais, na França, também, que todas as violências que eles sofreram lá, eles conseguiram transmitir. Então, é um outro olhar sobre o problema e alternativas para que eles possam mostrar um outro lado, né, gerar conteúdo sobre si, sobre esse problema, informar os outros, né, passar informações para outros migrantes e se conectar em rede, né. Deixei aqui também as referências no último slide desse artigo que é bem interessante, que fala, né, das coisas essenciais dos migrantes do século XXI, que é comida, abrigo e smartphone, né? Muitos migrantes chegam ao seu destino e precisam, obviamente, né, de comida, de abrigo, de assistência médica, mas também precisam de uma estação de carregamento de smartphone. Então, aqui até nesse artigo, aqui um professor de música da Síria diz que sempre quando vai para um país novo, ele compra um cartão, né, SIM, e ativa a internet e faz o download para o mapa para ele poder se localizar, né, então, e a partir disso ele poder se planejar para onde ele vai, né, trocar ideias com quem já está no destino, enfim, e ele sempre, né, e eu achei uma coisa bem interessante isso, né, nunca seria capaz de chegar ao meu destino sem meu smartphone e fico estressado quando a bateria começa a ficar fraca, ou seja, é uma ferramenta cada vez mais importante para os migrantes. Então, eles podem ter uma rede de apoio, né, eles também podem ir
né, e identificar melhores rotas para poder fazer aí, né, de acordo com o lugar onde eles querem, né, como destino. Claro, né, dá para utilizar vários tipos de aplicativos e, por outro lado, também, né, vi algumas notícias sobre isso, é uma forma de vigiar esses fluxos, né, então tem um poder maior de vigilância dos estados sobre as rotas e os fluxos a partir do momento que se busca, né, onde que esses migrantes postaram, onde eles estavam, e tudo é muito rápido, né, para poder coibir o fluxo de pessoas pobres no mundo. Aí aqui, só para finalizar agora, né, com os mapas da tese, aqui eu fiz um mapa com as estações rádio base, né, que são as antenas instaladas em São Paulo, então a gente pode ver que são antenas para conexão à internet, né, as antenas que a gente vê, né, de 3G, 4G, então a gente vê onde está mais concentrado é exatamente o centro de São Paulo, né, então também lugares, né, de maior possibilidade de conexão, principalmente para os migrantes, né, e muitos migrantes de vários lugares do mundo se estabelecem nessa região central de São Paulo. Aqui outro mapa que vai mostrar, né, como que se divide acesso acesso à internet por computadores e smartphones, então a gente vê que, no caso do smartphone, ele cresce bastante, né, vai crescendo bastante, e a gente vê lugares, né, como, por exemplo, no norte do Brasil, onde prioritariamente só se usa o smartphone, então também um computador de mão, né, onde as pessoas conseguem se localizar, se organizar, né, e tem todas ali as suas intimidades, né, seja conta de banco, foto, enfim, e claro que isso também concerne aos migrantes. Aqui, o número de usuários, né, que por plano, né, então, pós-pago e pré-pago, então a gente vê que o pré-pago, que é o verdinho, é o que domina mesmo, até por causa do valor, né, do megabyte, né, é muito caro realmente um plano, né, pagar um plano para uma pessoa nessa situação de fragilidade, e colocando aqui também, claro, os migrantes, né, então essa coisa de comprar o cartão, fazer um planinho pré-pago, então a gente vê que a maior parte da população e também, com certeza, os migrantes, exatamente pela sua condição material. Aqui, outro ponto interessante, né, as empresas provedoras de internet. Aí eu dividi entre pequenos provedores e os grandes provedores, né, então a gente pode ver aqui, no caso, os pequenos provedores, que está aqui em vermelho, eles estão em muitos lugares onde não chegam os grandes provedores, então, principalmente aqui, olha, no Nordeste, como domina bastante, né, o provedor regional, né, o pequeno provedor, onde não vai os grandes, exatamente porque não tem ali, né, uma população com poder aquisitivo para pagar esses planos, então vão aí os pequenos provedores, e que com certeza aqueles migrantes que tentam se estabelecer em lugares assim, que tem só os pequenos provedores, podem encontrar um pouco de dificuldade, né, ou vão ter que fazer planos desses pequenos provedores. Então a gente vê também outro problema, que é o problema da rede mesmo, né, se expandindo pelo Brasil. Aqui, para a gente ter uma ideia mesmo, né, das estações rádio base, que são as antenas do Brasil, como elas se concentram nas capitais, né, principalmente. A gente vê mais rarefeito no norte do Brasil. Aqui, pelas regiões, né, região centro-oeste também, a gente vê, claro, né, mais claramente nas capitais. Aqui também na região norte, nas capitais também. Então, por isso que esses migrantes que vêm se estabelecer, eles preferencialmente, né, muitas vezes vão para as capitais, porque além de outras possibilidades econômicas de trabalho, também de comunicação, né, onde tem essas redes. Aqui na região nordeste a mesma coisa, a gente vê nas capitais aqui. No sul, o mesmo, né, também onde estão as capitais, onde tem as redes de, vamos dizer assim, as redes, né, técnicas, seja de comunicação, de energia elétrica e etc. E aqui na região sudeste também a gente vê as capitais com maior densidade aí de antenas, né, então a gente percebe cada vez mais que o smartphone, obviamente ligado
né, à internet, né, conectado à internet, vai trazer um outro tipo de uso do espaço-tempo, né, ou seja, os indivíduos se estabelecem em rede agora, né, claro que esse acesso maior à capilarização da informação faz com que fake news, né, e todas as chamadas violência da informação também chegue a essas pessoas mais fragilizadas, né, e a gente vê cada vez mais que o uso para essas redes sociais, para atividades políticas é cada vez maior, e como, né, que essas verdades também podem chegar a essas pessoas, e como, né, para a gente fechar aqui, como que cada vez mais, né, esses equipamentos são imprescindíveis para os migrantes agora, né, nesse período histórico que a gente vive. Então, aqui tem as referências, estão todas aqui. Depois, eu não sei se o Marcelo quiser colocar ou passar a apresentação, fico à disposição aqui, passar para vocês. E agradeço muitíssimo, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês e fico totalmente à disposição para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado, Maite. Olha, assim, eu tenho várias perguntas no chat também. Ai, meu Deus. Muitas. E assim, olha, eu vou passando a palavra para o pessoal aos poucos, aqui já fiz uma listinha de pessoas que têm perguntas aqui. Tradicionalmente, eu abro a rodada de perguntas do Gemal Convida, né? E eu vou selecionar dentre os vários conceitos que eu anotei, coisas que eu tenho para perguntar, algo que seja mais interessante para o momento agora mais global, porque depois eu sei que eu posso desenvolver outros temas com você em outros momentos, sobre alguns esclarecimentos que eu quero fazer. Com certeza. Essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que eu também fiz na participante anterior, que também respondeu brilhantemente, né? E é um tema que eu discuto muito, inclusive com o Eric, a respeito disso, que é a questão do conceito que se tem de fronteiras hoje em dia, né? Que é esse conceito político de fronteiras, e aí a gente tem também, isso nos remete um pouco às nossas aulas de geografia, com mapas e fronteiras estabelecidas, a gente fazia as divisõezinhas do papel de seda, aquela coisa toda coloria, né? Tal, exatamente. Então, a minha pergunta nesse sentido eu vou usar 3 palavras, né? Se existe a possibilidade, né? Se há a necessidade e se há também a viabilidade, né, de se rediscutir esse conceito de fronteira, né, e em que nível, aonde que esse debate inicia? Você diz fronteira para quem? Fronteira no geral? Esse conceito de fronteiras políticas, esse conceito de fronteiras, tipo, eu quero entrar num lugar, eu tenho que... aquele compliance, né, de regras e leis, legislações, documentos, que muitas vezes inviabilizam e que também tornam pessoas ilegais, como a gente viu, não existem pessoas ilegais, né? Então, há que se rediscutir esse conceito dessas fronteiras, né? Ou seja, existe a possibilidade de que esses conceitos se redefinam no sentido de, olha, vamos baixar todas ou vamos manter realmente, vamos, na verdade, levantar muros, né? E onde é que esse debate tem que começar, assim, se é que ele deve acontecer, né? Muito boa essa pergunta. Porque é algo que a gente pensa em migração, né? Pensa em espaço, pensa em geografia, a primeira coisa que a gente pensa é fronteira, né? Que as pessoas têm que passar pela fronteira. E a gente tem fronteiras, né? Que são fronteiras, vamos dizer, aquelas mais porosas, né? Ou fronteiras que são, vamos chamar assim, né? Entre cidades, entre estados, né? Pensando num território brasileiro, né? Claro que outros territórios, quando você fala Estados Unidos, que são vários Estados Unidos, tem uma outra visão sobre fronteira, sua fronteira interna, né? Entre uma fronteira e outra, há um tipo de... Não que não tenha aqui no Brasil, a gente às vezes passa de um estado para outro, tem a Polícia Federal e tal, então tem uma normatização ainda aqui dentro do próprio território. E as fronteiras, o próprio conceito, ele tem bastante a ver com o Estado-nação, né? Ou seja, cada Estado-nação que vai ter dentro do seu território, quando a gente fala de território, vamos dizer, aquela porção, né, de terras ali com fronteiras, com leis próprias, com uma cultura, enfim, né, com toda a sua complexidade. Eu acho um tema que tem que ser discutido sempre. Agora, discutido no período que a gente vive, sobre o sistema que a gente vive, sistema capitalista, eu acho que a discussão, infelizmente,
ela vai sempre, vamos dizer, barrar vamos dizer, nos pilares do próprio capitalismo, né? Então, que é realmente você tornar essa fronteira mais seletiva, né? Não deixar que, por exemplo, pessoas pobres entrem num país, pessoas que não têm um emprego, ou seja, que tenham que ter alguns requisitos para estar naquele lugar. E como eu falei agora há pouco, né, também a gente vê uma fronteira muito aberta para capitais, uma fronteira aberta para mercadorias, Combustíveis, né? combustíveis, para pessoas, para empresários, para corporações. Né? As corporações elas não têm, vamos dizer assim, nenhum, é tudo muito fluido, né, para o capital. Então, quando a gente fala de capitalismo, imperialismo, né, a fronteira ela é assim, e eu, infelizmente, do que a gente está vendo, ela tende a se tornar mais rígida, né? E a gente fala, mas são só em países onde você tem uma ascensão de um governo fascista como o Brasil. Uhum. Mas tem países pretensamente democráticos, né? A gente fala aqui dos Estados Unidos, que estão cada vez mais fechando suas fronteiras, com um controle cada vez mais, Rigoroso, vamos dizer assim, cruel, rigoroso, que vai totalmente contra qualquer um dos pontos dos direitos humanos, né? A gente tem campos de concentração nos Estados Unidos, ninguém fala disso, né? Então, tem crianças que estão presas. Ao mesmo tempo, Israel também tem crianças que são presas, né? Então, por passar uma fronteira que não é somente a física, né? Mas são pessoas que não são, vamos dizer, bem-vindas, né? E agora, para um turismo, né? Para um turista que vai gastar dinheiro no outro país, né? Ou seja, uma pessoa que não vai, vamos dizer, incomodar, ou que não vai se estabelecer, as fronteiras são mais porosas, né, para esse tipo de fluxo. Então, a discussão sobre fronteira é, primeiramente, a discussão sobre o sistema que a gente vive, né, capitalista global, em que a classe trabalhadora, porque a gente fala de classe trabalhadora, não tem como não falar disso, né, então a classe trabalhadora que está se deslocando, fugindo de guerras, fugindo de todo um resultado, né, da geopolítica global, para poder se estabelecer e vender sua força de trabalho num outro território. É essa a questão, né? E essas pessoas não são aceitas, né? E vem sempre aquela balela, vai tirar o emprego, aquelas coisas horrorosas e xenófobas que a gente sabe. Então, Infelizmente, assim, escuta. então pensando hoje, né, atualmente, discutir fronteiras é você discutir, primeiramente, capitalismo, né, neoliberalismo, imperialismo, né? Então, e a gente está vendo os Estados Unidos cada vez mais fechando, né? Muita gente ficou feliz, né, que o democrata Biden estava chegando, bom, mas a gente sabe que não é isso, é uma outra Enxergaram um possível sinal de esperança, né? Tipo, mas é uma outra roupagem, né? Eu acho que vai ser, eu sei que é bizarro falar isso, mas do que eu estou vendo, vai ser muito pior para a classe trabalhadora mundial o Biden, porque ele está desenvolvendo mais guerras, ele não vai tirar tropas, ele vai desenvolver mais, né? Aí coloca a Kamala Harris, né? É negra, tal, e ela falou, e com todas as letras, olha, não venham para os Estados Unidos, né? Ela foi, acho que foi para Guatemala. Então, discutir fronteira, antes de tudo, discutir que sistema que a gente vive, né? E imperialismo e todas as questões atuais, né? Porque as fronteiras elas sempre existiram, né? De formas, vamos dizer assim, de acordo com cada período histórico, mas hoje eu acho que é isso, é um impedimento mesmo da classe trabalhadora de se deslocar e que é direito dela, né? E ao contrário, né? Reprimindo esse deslocamento e junto disso, né? Com a ascensão desses governos fascistas, né? E com o apoio, claro, né? Dos Estados Unidos em relação a isso. Então, mas estamos aqui para discutir e para reivindicar, né? Exato, exatamente. Muito obrigado. Olha, o pessoal do chat fez bastante pergunta. Eu queria passar a palavra primeiro para Ana Beatriz. Ana Beatriz, eu queria que você fizesse sua pergunta diretamente para a Maite, por favor. Você está nos ouvindo? Você tem áudio? Você está aí, Ana Beatriz?
Acho que ela não nos ouve. Se quiser, quer que eu leia? Você que sabe. Vamos ver, deixa eu voltar na pergunta dela aqui. Ela Tá. fez uma pergunta bem interessante, que foi o seguinte: como você compara a inclusão de refugiados e imigrantes nas campanhas de vacinação da H1N1 com a do coronavírus? Muito boa pergunta. Ana Beatriz, Bom, se você ainda estiver nos ouvindo, você se manifeste, por favor, tá? Mas vamos lá, Maite. muito boa, obrigada, Ana. Nossa, né? Não tem nem para brasileiro, não tem para ninguém, né? A vacina do coronavírus, né? Essa é a grande questão, né? E enquanto isso, os países, então por isso que não tem como a gente não falar do sistema capitalista, do imperialismo, quando a gente fala também das dinâmicas atuais. Então a gente vê, por exemplo, né, que os Estados Unidos tem, né, um número de vacinas 3 vezes maior do que a sua população. Né? O Canadá também comprou vacinas, um número muito maior do que a sua população, teve que, inclusive, jogar fora muitas vacinas porque não foram utilizadas. Então, a gente tem realmente, né, uma disparidade, na verdade, não deixa de ser um projeto mesmo, né, de contenção das vacinas, contenção do desenvolvimento das ciências nos países de terceiro mundo, né? Tem aí também algo bem grave, que é a posição das indústrias farmacêuticas, né? Quem são as indústrias farmacêuticas e a sua influência, né, no mundo, né, na política, porque não são só as indústrias farmacêuticas, são as indústrias petroquímicas, né, que são as mesmas, né? A farmacêutica, a de agrotóxico, a petroquímica, é tudo a mesma coisa, né? Então, achei boa essa pergunta da Ana, porque exatamente no momento da H1N1, houve, na verdade, até antes de acontecer a pandemia, todo um planejamento para a preparação para essa pandemia. Né? Então, houve uma preparação, primeiro, né, para se controlar as fronteiras, houve também uma preparação de campanha de vacinação, e também na época, e até na pesquisa, eu vi que migrantes e estrangeiros no geral, vamos dizer assim, puderam tomar a vacina. Tomaram, porque tinha uma organização muito interessante, principalmente nas grandes cidades, né? Então, só um exemplo do que eu passei, né? São Paulo, eu tomei vacina num shopping que tem no fim da Paulista com a Consolação. Eu falei, já que eu tô aqui, deixa eu passar, deixa eu tomar uma vacininha. E tava ali, tá, um posto do SUS, tal, dentro do shopping, todo mundo ali na filinha, pegava esse negocinho e pronto, né? Então foi realmente um planejamento, né? Teve uma ação para a vacinação, né? E utilizando toda essa rede estruturada capilarizada do SUS que a gente viu. Então, o SUS é muito eficiente, é muito bom. A questão é, vamos dizer assim, a administração, a política em relação à saúde pública. Então, com certeza, Ana, dos dados que eu tenho, para H1N1, com certeza, né, os migrantes dessa época, né, os estrangeiros, mesmo vamos chamar assim, com e sem documento, né, tiveram acesso a essa vacina porque tinha uma estruturação, e até o próprio Butantan e a Fiocruz estavam fabricando essa vacina, né, antes mesmo de começar mesmo, né, a pandemia, já tinha uma troca aí de ideias, né, de tecnologias entre, por exemplo, a Sanofi, que é uma grande indústria farmacêutica, e o Butantan. Então, tinha vacinas, tinha um plano de vacinação, coisa que não aconteceu com o coronavírus. Na verdade, tinha o plano, sim, né, de extermínio, né, não vejo outra razão. Extermínio Obrigado. e, obviamente, corrupção, né. Muito obrigado, Maite, pela resposta. Obrigado, Ana Beatriz, pela pergunta. Lembrando, pessoal, que o link da lista de presença está aí no chat. Não deixem de assinar. Não deixem de aproveitar para se inscrever para receber os e-mails do Gemalp, tá? Luciana de Souza Lima, você é a próxima. Sua pergunta está muito bacana também. Eu gostaria que você fizesse ela diretamente para a Maite. Você está nos ouvindo? Você tem áudio? Tenho áudio e vídeo. Vamos lá. De certa forma, a Maite já começou a responder a minha pergunta, né? E a minha pergunta, ela vem de algo que me angustia demais. E eu vendo aquele mapa, né, da realidade, né, desse movimento migratório, eu fiquei mais angustiada ainda, entendeu?
E a minha pergunta é essa, diante dessa realidade, né, desse movimento migratório, dentro dessa lógica excludente do capitalismo, o que a gente vai ter no futuro? Qual que é a sua visão? O que você pensa? É muito angustiante, né? De certa forma, você já falou dessa tendência a se fechar, mas eu fico imaginando, né, aquele tanto de gente, sabe? É muito angustiante, né? São O que seres mais humanos, vamos né? ver além do que já se vê, na verdade, né? De campos Exatamente. de refugiados, etc., e crises humanitárias em fronteiras, o que mais vai se ver, né? Para onde que a gente vai, né? É isso. Qual que é a sua visão de futuro? Nossa, Lu, que questão, né? Gente, né? Complexo, Lu, mas assim, eu comparto com vocês, né? Compartilho com vocês essa preocupação, né? A preocupação com os migrantes, com as pessoas, seja do nosso país, de outros países, mesmo os países mais, né? Vamos chamar assim, os países de primeiro mundo também estão sofrendo, né? Porque a crise, o capitalismo é isso, né? São crises cíclicas, né? E é uma crise, na verdade, para a classe trabalhadora pagar, porque a gente vê, né? Todos os dados sobre o número de bilionários, né? O número de corporações, ou seja, né? A concentração de renda cada vez maior a cada crise, né? O que acontece? Há essa crise e há por mais que a gente fale, demora, mas acontecem também vamos dizer assim, as contra-racionalidades, né, de tudo isso, que são o quê? Né? Os movimentos, a própria crise da classe trabalhadora, que também não consegue mais consumir, pode ter isso também, tem vamos dizer, outro resultado, e sempre aquela coisa, deixa esticar a corda, né, até começar realmente o caos do tipo, por exemplo, né, que a gente não viu ainda muito, exatamente porque tem muito policiamento, uma violência estatal muito grande, mas quando começarem os saques dos supermercados, né, quando começar isso, chegar também extrapolar a classe média, né, então, assim, o que pode acontecer com o futuro, né, dessas crises que a gente está vendo? Eu penso que tem as possibilidades, né, a gente tem possibilidades de outras formas, né, ou de uma organização dos trabalhadores para que, né, quando a terra estiver quase arrasada, ter uma reação, e realmente uma reação que force a ser mudadas algumas políticas, né? Eu vou fazer mais ou menos uma comparação o que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Foi um governo muito difícil para os trabalhadores, né? Onde o neoliberalismo e as privatizações foram até piores do que agora do governo Bolsonaro, né, que provocaram ali milhões de desempregados, uma crise, eu lembro muito bem dessa época, da década de 90, acho que todos nós lembramos aqui o que foi, né, a questão da inflação, e os movimentos, né, que se organizaram, e a própria crise que forçou vir depois, né, um presidente que fosse mais, vamos dizer assim, progressista, mais, né, que desenvolvesse possibilidades, né, para a classe trabalhadora, vamos dizer assim, consumir, né, e fazer girar, vamos dizer, a roda da economia, né, então, eu não tenho uma visão, assim, claro que tem dias que eu falo, nossa, né, é difícil, principalmente quando a gente vê algumas notícias, mas eu acho que, pensando bem racionalmente, eu acho que a gente tem as possibilidades de acontecimentos, né, possibilidades de movimentos sociais, uma possibilidade do novo, né, como a gente viu, que eu coloquei no comecinho, aquela frase do Milton Santos. A gente se desespera, realmente é assim, né, a história da humanidade, ela é assim, né, ela tem a ascensão e a decadência em muitos lugares, né, e geralmente conversando com amigos, até com vocês que eu conheço, que a gente se fala sempre, né, todo o período histórico teve questões assim, né, eu fico imaginando uma pessoa que viveu na época da decadência do Império Romano, né, uma pessoa também que passou pela peste negra, né, quando a gente fala da Idade Média, então, os movimentos, eles são cada vez mais, como a gente viu, né, simultâneos por causa da informação, então tem muitas possibilidades de ações em rede, até dos próprios migrantes, né, a gente vê que tem sim uma rede de solidariedade,
E essa migração, ela sempre vai acontecer, né? Vai fechar uma fronteira aqui, vai abrir outra, não tem jeito, né? Nenhum território consegue ficar ilhado. Então, eu acredito no poder, assim, vamos chamar assim, mais revolucionário das coisas acontecerem, como sempre aconteceu na história humana. Então, eu foco nisso, né? Para a gente não deixar a nossa esperança inviabilizada, porque quando a gente perde também a esperança, a gente perde aquela chama, né? Que mantém a gente bem, vivo e lutando dentro do que a gente pode, né? Nas nossas vidas, seja no âmbito mais, né, micro, né, no nosso dia a dia, como professores, como profissionais, enfim, e no macro também, porque isso acaba fazendo diferença, né? Então, para fechar, né, é difícil saber o que vai acontecer, mas eu acredito nessas possibilidades e do que a história já mostrou para a gente, né? Não tem jeito. Vamos dizer, a barbárie, ela vai levar a um movimento que pode trazer uma outra alternativa. Uma revolução, por exemplo, cairia bem, né? Resistiremos, né? Obrigada, Com certeza. viu, querida? Imagina, querida, que eu agradeço. Obrigado, Maite. A gente vai para uma última perguntinha, tá, Maite? Para a gente poder também não Sim. estender demais. Uhum. Gustavo, se você quiser fazer uma última perguntinha, por favor, bem objetivamente. Eu sei que você colocou várias perguntas aí no chat. Escolhe uma mais objetiva. E lembrando mais uma vez o pessoal que ainda não assinou a lista de presença, por favor, assinem. Gu, passa a palavra para você. Deus, objetivo é fácil, mas a resposta não tanto. Não, duas coisas, na verdade. Só uma questão que estava olhando no mapa que você compartilhou, que nesse período a Venezuela tem uma recepção neta de migrantes. Achei uma coisa interessante, né? Mas a pergunta recepção final... de migrantes. Desculpa? Desculpa, recepção de imigrantes, daquele que eu coloquei online, isso, né? Isso, tem uma recepção neta de migrantes. Quando... não sei, pode ser porque é de 2015 a 2017, é isso? É isso, né? 2015... 2010 a 2015. 2010 a 2015, isso. Será que tem alguma coisa a ver com Haiti? Que foi um momento também bem difícil? Teria que ver. Mas é interessante mesmo isso. Se você está vendo o nosso vídeo pelo YouTube, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, né? Também estamos no Instagram, @gemalp.migrações. E eu gostaria de agradecer e parabenizar a Maite pela excelente palestra, pela fala muito esclarecedora. Maite, muito obrigado mais uma vez. Vou te deixar aí com a palavra para você se despedir do pessoal. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Pessoas, como eu falei, né, tão queridas, estou vendo aqui todo mundo aqui que eu já conheço e quem eu não conheço também, um prazer estar com vocês. Espero, né, que quem sabe a gente se encontre pessoalmente. É um tema interessante, eu acho que a gente tem uma visão muito parecida, né, assim, em relação ao fluxo de pessoas, ao acolhimento de pessoas né, que estão nesse estado fragilizado, e a solidariedade sempre, né, a essa população, a classe trabalhadora, que tem todo o direito de se deslocar, né, pelo mundo, já que, né, a classe trabalhadora produz tudo, então tem direito a não só ter acesso a tudo que produz, mas também se deslocar pelo planeta, o qual, né, essas pessoas também ajudam a transformar com o seu trabalho. Então, um prazer enorme, agradeço muitíssimo vocês, né, toda a força, acolhimento, e estou à disposição para quem quiser continuar essa conversa. Deixo depois, né, se alguém quiser minha apresentação também, posso passar. Enfim, gente, estou muito feliz, muito, muito obrigada, um beijo a todos vocês, queridos, queridas. Muito obrigado mesmo, a gente ficou muito feliz, muito honrado com a sua presença, foi bastante esclarecedor, foi uma palestra incrível, e esperamos contar com você na nossa plateia, nas nossas próximas palestras também, claro, participando com sempre. certeza, já deixei anotadinho aqui. Muito bom, muito obrigado a todos, uma excelente noite, muito obrigado, e até o próximo Gemalp Convida.